Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa história incrível do nosso passado, a Revolta de Beckman. É uma daquelas rebeliões super importantes do Brasil colonial, sabe? Uma trama cheia de poder, dinheiro e, claro, muito conflito, que aconteceu lá no século XVII, no Maranhão. Vamos entender tudo isso juntos. Então, vamos pensar um pouco. O que será que leva as pessoas a se revoltarem? Tipo, o que faz um grupo chegar ao ponto de arriscar absolutamente tudo para lutar contra quem está no poder? Para a gente entender isso melhor, vamos usar como exemplo um evento real, que aconteceu aqui mesmo, na história do Brasil. Então, para começar essa história, a gente precisa viajar no tempo, lá para o finalzinho do século XVII. O cenário? O antigo estado do Grão-Pará e Maranhão. E olha, o clima por lá não era nada bom. A região estava literalmente um barril de pólvora, sabe? A tensão e a frustração dos colonos estavam no limite. E quem eram as pessoas mais insatisfeitas? Principalmente os grandes proprietários de terra, que na época eram chamados de homens bons. Eles estavam assim numa sinuca de bico com dois problemões que geraram uma crise enorme. Pensa só, de um lado, tinha uma única empresa que mandava em todo o comércio, controlando tudo. E do outro, eles não podiam escravizar os indígenas, que era a mão de obra que eles queriam usar. Ok, vamos falar dessa tal companhia de comércio. O negócio é que ela não era só um monopólio, ela era, bem, muito odiada. E por motivos bem claros, viu? A situação prejudicava demais a economia local. Imagina só, os colonos tinham que vender o que produziam, tipo açúcar e algodão, por um preço super baixo. E na hora de comprar os produtos que vinham da Europa, os preços eram altíssimos. E para piorar, muitas vezes os produtos eram de péssima qualidade. E a promessa de trazer escravizados da África, a companhia não cumpria direito. Era a receita perfeita para deixar todo mundo revoltado. E para colocar mais lenha nessa fogueira, a gente tem a figura dos jesuítas. Quem eram eles? Bom, eram padres de uma ordem católica que tinham a missão de converter os indígenas ao cristianismo. Mas o ponto principal aqui é que eles eram totalmente contra a escravidão dos povos indígenas. E claro, isso batia de frente com força total com os interesses dos grandes proprietários de terra. Aí já viu, né? Com toda essa frustração acumulada, uma hora a corda ia arrebentar. E arrebentou. Os homens bons chegaram no seu limite e decidiram: chega, agora a gente vai resolver isso do nosso jeito. A hora da ação tinha chegado. E não ficou só no plano, não. A coisa aconteceu rápido. Sob a liderança de um fazendeiro chamado Manuel Beckman, os revoltosos se organizaram em segredo. E em 1684, pá! Tomaram a cidade de São Luís. Não parou por aí. Eles expulsaram o governador, expulsaram os jesuítas e formaram um governo próprio, uma junta geral de governo. Por um tempo, o poder no Maranhão era deles. Essa frase aqui é o resumo perfeito do que eles queriam. Era basicamente um grito por duas coisas. Primeiro, chega de monopólio. Eles queriam liberdade econômica, poder negociar com quem quisessem. E segundo, queremos a nossa mão de obra. E por mão de obra, eles queriam dizer a liberdade para escravizar os indígenas. Claro que uma hora, a notícia dessa confusão toda ia chegar lá em Portugal, né? Demorou um pouco, as coisas não eram como hoje, mas chegou. E quando a coroa portuguesa ficou sabendo, bom, a resposta veio, e ela foi bem dura. Pensa do lado do rei de Portugal. Uma rebelião na colônia? Um desafio direto à autoridade dele? De jeito nenhum. Isso era simplesmente inaceitável. A ordem foi clara: enviar tropas para acabar com essa revolta e colocar o Maranhão de volta nos eixos sob o controle de Portugal. Agora, o que aconteceu no final é bem interessante, porque o resultado foi meio agridoce, sabe? De um lado, os líderes da revolta, como Beckman, tiveram um fim trágico, foram punidos severamente. Mas por outro lado, os colonos conseguiram uma coisa que eles queriam muito. A companhia de comércio perdeu o monopólio. Ou seja, mesmo derrotados, eles tiveram uma vitória parcial importante. E a coroa não pegou leve, não. A ideia era dar o exemplo, para que ninguém mais na colônia pensasse em fazer algo parecido. As punições foram pesadíssimas. Os principais líderes, incluindo Manuel Beckman, foram condenados à forca, outros que participaram foram exilados, mandados para bem longe, teve gente que foi açoitada em público e outros que levaram multas gigantescas. Foi uma repressão brutal. Ufa, quanta coisa aconteceu, né? Agora que a gente já viajou por toda essa história, que tal um teste rápido para ver o que ficou? Vamos lá, é a hora do nosso quiz. Vamos para a primeira pergunta prestando atenção, hein? Qual foi um dos principais motivos que levou à revolta de Beckman? Seria a letra A, invasões estrangeiras, B, o monopólio comercial da companhia de comércio,
Ou C, muitas festas religiosas? E a resposta correta é a letra B. Exatamente, o monopólio comercial da Companhia de Comércio. Era esse controle total sobre a economia que deixava os colonos super insatisfeitos. Beleza, vamos para a segunda. Quem é que estava na frente dessa revolta toda, liderando o movimento? Alternativa A, os jesuítas, B, a coroa portuguesa ou C, os homens bons de São Luís. Acertou quem disse letra C. Eram os homens bons de São Luís, justamente os grandes fazendeiros que tinham dinheiro e influência para peitar a coroa e organizar a rebelião. Última pergunta do nosso quiz. Depois que a revolta acabou e a poeira baixou, o que aconteceu com a Companhia de Comércio? Letra A, foi expulsa para sempre. B, continuou, mas sem o monopólio. Ou C, ganhou ainda mais poder. A resposta certa é a B. A companhia continuou existindo, mas perdeu o monopólio. E essa foi a grande vitória dos colonos. Mesmo com toda a repressão, eles conseguiram uma mudança econômica super importante. Isso mostra que a luta deles, de certa forma, valeu a pena. Então, resumindo tudo o que a gente viu, a revolta de Beckman foi esse movimento super forte dos colonos do Maranhão. Eles estavam de saco cheio do monopólio da Companhia de Comércio e da proibição de escravizar os indígenas. Eles se rebelaram, tomaram o poder por um tempo, mas no final foram duramente reprimidos por Portugal. E para a gente fechar, fica aqui uma pergunta para pensar. Mesmo com a derrota, com as punições todas, qual foi a maior conquista dos revoltosos na opinião de quem está assistindo? Quero muito saber o que acham, deixem aí nos comentários. E aí, curtiram aprender mais sobre essa parte da nossa história? Se sim, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Quizards, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo e, claro, deixar aquele like para fortalecer nosso trabalho. A gente se vê na próxima. Valeu!